Boa noite a todos, queridos companheiros encarnados, né? Saudamos também a equipe espiritual que antecipadamente aqui vem carinhosamente trazendo tudo aquilo que nós realmente precisamos. Desde antes de nós chegarmos aqui, isso aqui já estão preparando, né? Eu digo uma noite antes, eles já estão sabendo, aqueles que vão estar aqui, não. E com isso eles contribuem para que nós possamos chegar bem como aqui nós estamos. Então que a luz do Mestre continue a envolver esse ambiente, a paz desse nosso irmão seja presente em nossos corações, em todos os trabalhadores dessa casa, onde ele se encontra nos seus lares. E hoje nós vamos relembrar uma das mensagens de Jesus, mais de 2000 anos que nós vem trazendo, e nós estamos aí na busca do conhecimento, mas também na tentativa de colocarmos em prática, que é a parte mais trabalhosa, né, gente? É vivenciar, porque depende de nós, né? Do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso amadurecimento espiritual. Então, eu trouxe um tema aqui bastante interessante, não sei nem se eu já falei, é tesouros da terra e do céu. Quais são os tesouros que nós temos aqui e quais são aqueles que nós vamos levar daqui? Quais são os reais interesses nossos, né? Fundamentais da nossa vida? Então, baseado nisso, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, está falando também dos valores espirituais, verdadeira propriedade, né? Assim que os Espíritos trouxe para nós, também está na primeira revelação. Então, Mateus, ele anotou, tanto Mateus como Lucas, João, Marcos, todos eles anotaram tudo que Jesus pregou e exemplificou. Nós sabemos que Jesus, ele não escreveu absolutamente nada, ele só falou e exemplificou mesmo. Então ele anotou aqui, essa passagem que está no capítulo 6, versículos 19 e 21 de Mateus. Eu sei que a maioria já ouviu, já conhece. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consomem, onde os ladrões também invadem e roubam. Olha o alerta que ele deu. E qual foi mais seguinte? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem, e onde os ladrões também não atacam, não é isso? Não invadem e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o nosso tesouro aqui? Aí nós vamos nos perguntando, o que é aquilo que me preenche, que eu tenho alegria, prazer de viver e de estar, né? Então, nós todos estamos inseridos aí na vida moderna, nessa vida moderna, que sem dúvida é bem diferente daquela que nós tínhamos algumas décadas atrás. Se nós pararmos e pensar um pouquinho, há uns 10, 20, 30 anos atrás, não existia internet, né? Não existia tantas facilidades de você sentar no sofá com um controle remoto, você fazer tudo aquilo, não tinha televisões a cores como tem hoje, mais modernas. Há 40, 50 anos não tinha isso aí. Muita coisa mudou. E hoje, tudo isso faz parte da lei de sociedade, que é uma das leis naturais. É isso, gente. Hoje, o homem, para sobreviver nas grandes cidades, como nós estamos, ele é obrigado a se desdobrar, não é mesmo? A exemplo de professores, que dá aula em várias escolas, médicos, que atendem no SUS, né, nos postos, e tem o seu consultório, se desdobram mesmo, né, para sobreviver. E é isso. E hoje nós vemos, pela lei do progresso, que é uma das leis também, que o progresso tecnológico, ele está assim, a todo vapor, mas a parte moral está a desejar. Muitos pensam, já ouviram falar, mas parece que está regredindo. Não existe regressão, porque a mola que impulsiona o progresso, ela só anda para frente. Essa engrenagem, ela não regride, ela só vai para frente. Engana-se aqueles que pensarem assim, se nós formos analisar, né? O materialismo, ele ainda domina bastante, está dominando ainda a vida do planeta. E sabemos que com a evolução, a revolução industrial, muita coisa mudou.
trouxe o consumismo aí, que muitos depende, nós estamos encarnados, precisamos estar em busca, né? Todos nós assustados por causa dos conflitos lá da Rússia com o seu país vizinho, e muita coisa não tem nada a ver, mas eles colocam, né, acabou ditando aí a necessidade com tudo isso, e com isso as pessoas, quando eu digo as pessoas, somos nós mesmos, que não possuem uma orientação religiosa sadia, acabam se perdendo nesse mundo do corre-corre de atividades, não é? Fica assim uma perspectiva. Bendita seja a luz da doutrina espírita, que nos guia, nos mostra, nos esclarece, nos orienta, nos consola e dá uma diretriz para nós, não é assim? E realmente, gente, o consumismo e a falta de perspectiva para o futuro são causados de muitos males psicológicos surgem daí, né? Aumentou muito com a pandemia, muitas clínicas psicológicas, psiquiátricas, né? Tem lotado muito, e a assistência na casa espírita está fazendo muita falta, de nós encarnados, porque o momento exige isso, mas a assistência espiritual está acontecendo, nunca parou, a espiritualidade está a todo vapor trabalhando, e conta conosco também. Aqueles que estão integrados numa casa espírita, numa casa religiosa, que tem um propósito, né, que tem o coração voltado ao trabalho na seara de Jesus, ele durante o sono físico, ele está sendo convidado, está sendo levado para também trabalhar nessas horas de descanso. Basta nós estarmos com o nosso pensamento voltado, pedir ao nosso amigo espiritual, a Jesus, que nos permita, porque nós estamos, às vezes, voltados pelo medo, pela ansiedade, por tudo isso que está acontecendo, às vezes não damos a brecha, a oportunidade para que isso aconteça, né? Então nós estamos envolvidos a tal ponto, pois quase nós, todos nós, somos obrigados a viver da matéria para ela. Parece que nós estamos assim sucumbidos e ficamos assustados. Será que o preço vai altear a gasolina de tal ponto que vai acabar alimentos? Eu já vi uma reportagem que o pessoal já estava estocando alimento, né? E é isso, gente, o que acontece. E todas as épocas acontece tudo isso, esse consumismo, né? É tempo de Páscoa que está chegando aí, né? Passou o Natal, nós vimos a mesma coisa, Dia dos Pais acontece, Dia das Mães, namorados, sempre tem esse consumismo, é natural a gente ver. O Evangelho de Jesus Cristo, o nosso mestre, ele, no inesquecível Sermão da Montanha, ele nos deixa aí uma mensagem fantástica que parece que nos traz um alerta, uma preciosidade muito grande quando ele fala que nós cuidemos para que nossas atenções não estejam apenas voltada exclusivamente para os interesses da matéria, né? Mesmo assim, com tudo isso, com toda essa necessidade que nós precisamos, é momento de nós pensarmos e ver, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, fazer essa separação aí também, né? E nós entendemos, assim, através dos estudos, que os nossos verdadeiros tesouros, aqui fala os tesouros do céu e da terra, os nossos verdadeiros tesouros espirituais são os bens, não são os bens materiais, isso nós sabemos, não são os bens materiais, eles são, e não são aqueles, porque nós sabemos que os bens materiais, eles são transitórios, eles ficam aqui, nós chegamos e já estavam aqui, não é verdade? Não são nós, não nos pertence, são perecíveis, nossos bens eternos, nós sabemos, são aqueles que nós adquirimos, os verdadeiros valores da alma. Aí faz lembrar Pascal, que ele fala no capítulo 16, no item 9, a verdadeira propriedade. Qual são? Qual é a verdadeira propriedade? São os valores do Espírito, que nós vamos ver daqui para frente. E aí nós vamos reforçar aqui o que Jesus disse: não junteis tesouro na terra, dizia o mestre, e disse com muita ênfase, pois nela as traças consomem, os da terra consomem, a ferrugem destrói, os ladrões roubam, as pessoas falam, minha casa, será que nem isso, se você não pagar o imposto correto, você perde ela, veja só.
O carro da mesma forma, se não pagar os direitos que tem, como IPVA, como licenciamento, fica complicado. E aí continuou: juntais bens celestiais. As riquezas espirituais, essas sim, são eternas, as outras não. E qual é o maior tesouro que nós temos diante de tudo isso, senão o amor? O amor, gente, é o maior tesouro. Quanto mais você se doa, mais ele multiplica. Quanto mais você dá, mais ele cresce, ele se multiplica. Não é? E o que são essas riquezas, afinal? Quais são esses tesouros, senão as virtudes? O bem que nós praticarmos, né? Que nós fizermos, a amizade que se tem, a sabedoria que se pode adquirir, o conhecimento, todas essas riquezas aí, é um bem, é um tesouro que ninguém nos tira. Essa nós levaremos, nós trazemos na nossa bagagem, sim, algumas, nós estamos aqui para fazer crescer, é isso, multiplicar em favor do próximo. O serviço que se presta ao próximo, que tesouro maior é esse, né, gente? E nós só levaremos daqui esse tipo de riqueza. E o bom de tudo isso, que onde nós estivermos, estarão conosco. Ninguém nos tira, está em nosso coração. São as conquistas do Espírito. Aí eu notei algo que Paulo também falou sobre isso aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6. Ele fala o seguinte: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para a matéria, para a carne, mas os que segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está falando daqueles que estão envolvidos pela matéria, pelo materialismo, pelo consumismo, e aqueles que estão voltados para o lado do Espírito. Tem muitos assim, ainda no meio. Nós, há encarnações atrás, estávamos nessa situação. Agora nós começamos a despertar. Aí ele continua: porque a inclinação da carne é morta, a inclinação do Espírito é vida e paz. O alerta que ele está falando para nós. Ao tomarmos conhecimento, gente, da doutrina espírita, essa maravilhosa doutrina, é muito natural quando nós começamos a abraçar. Eu digo, quando eu conheci a doutrina espírita, cada um tem o seu motivo, a sua razão, né, que chegou. Uns comentam pelo amor, outros comentam pela dor, cada um tem seus motivos, né? E quando ela aprofunda e adentra em nossos corações, o nosso desejo é querer difundi-la, né? É querer compartilhar entre as pessoas que nos são caras, a nossa família, os nossos amigos, né? Nossos parentes, não é assim? É possível que em alguns casos nós nos decepcionamos, sim. Muitos não estão preparados, amadurecidos, espiritualmente falando, para aceitá-lo. Eu lembro que antes de adentrar numa casa espírita, o meu irmão já era espírita. Ele dava as mensagens, eu lia, achava muito linda, olhava, entrava aqui e saía aqui. Foi preciso a minha mãe desencarnar, passar para o mundo espiritual, para eu buscar o interesse. E queria saber o porquê, qual a razão, por que Deus fez aquilo. Ela estava tão bem, de repente internou-se e lá ficou no hospital. Eu não entendia. E fiquei revoltado quando eu fiquei sabendo. Foi numa noite de sábado, onde tinha uma balada assim próximo, alguém fazendo uma festinha. E por incrível que pareça, eu queria acabar com aquela festinha. Meus irmãos não deixaram. E aí foi através de um amigo meu, de São Bernardo, lá do Rui de Ramos, que me convidou para ir assistir uma palestra. Eu fui, e aí comecei, aí despertou o interesse. Eu queria saber de alguma coisa, o porquê. Eu tinha dúvida, eu tinha questões a fazer. Então, eu comecei a fazer cursos. Aí, então, tudo que eu ia aprendendo, hoje eu estou lembrando o que eu queria fazer. Eu queria tirar todo o aprendizado e não deixar para mim. Eu queria pôr a luz acima do alqueire, não queria deixar abaixo, né? Como diz o Evangelho lá. Eu queria passar para todos. Eu levava mensagens lá para a oficina onde eu trabalhava, né? Era mecânica de manutenção. Eu levava e deixava mensagens no anonimato. E acabou um dia sendo anonimato, descobriram que era eu. Eu tive que dizer que era eu realmente, e falei, sim, essas mensagens
dê assim as pessoas entender Chico Xavier, já ouvi falar, então as mensagens são relacionadas, são trazidas por ele e tal. Tinha pessoas protestantes, né, que hoje nós conhecemos como evangélicos, que perderam até a amizade quando ficou sabendo. Eu vou conviver com um macumbeiro, porque as pessoas imaginavam. Hoje é chique ser espírita, mas um tempo atrás foram até queimados os espíritas, né? Hoje, através dos filmes, de novelas, né, da mídia, está quebrando um pouco o preconceito, mas ainda existe muito, né? Então, é possível que nós nos decepcionamos diante dos nossos parentes, diante daqueles que nós queremos. E, na realidade, hoje nós aprendemos que muitas vezes não devemos jogar pérola aos porcos, ou seja, jogar uma mensagem se a pessoa não está preparada, que não vai absorver. Há pessoas que não se interessam mesmo pelo Espiritismo. Por mais argumento que nós possamos usar, elas não compreendem, não estão maduras suficiente para aceitá-lo. Deve ter o seu tempo certo, como cada um de nós, como aconteceu comigo mesmo. Aí o apóstolo Paulo, ele mostra no trecho, com muita clareza, desse que eu estava falando, na sua carta dos Romanos, que algumas pessoas possuem inclinação para as coisas materiais e outras inclinações para as coisas espirituais. Por isso que ele colocou nas cartas romanas esse trecho. E conforme o livro dos Espíritos nos esclarece, que os seres humanos, todos nós, espíritos que somos criados simples e ignorantes, nós já sabemos, né? Que através das encarnações acontece aí o progresso, através do esforço próprio, de acordo com a evolução de cada um, com o nosso livre-arbítrio, né? Muitos querem fazer atalho, complica as coisas, e outros não. Vai de uma forma mais... Por isso que a evolução, está relacionada um ao outro. O nível evolutivo é diferente por causa disso. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Tem uns que dá aquela puxada no freio de mão, outros aceleram um pouco mais, e assim vai. Então, é isso. Para que nós ficamos a repensar, né? E é nesse esforço. As palavras do apóstolo, ela está representando o que aqui, quando ele fala? A situação evolutiva de cada um quando encarnado. E é isso que acontece conosco, né? Uns cresceram mais, outros menos. Outros já podem aprender as lições da espiritualidade, outros ainda não. Isso é natural, é normal que aconteça. Mas todos um dia serão espíritos puros. Isso é que é importante. Todos nós chegaremos à evolução espiritual, né, de espíritos puros. Seremos espíritos perfeitos na qualidade de filhos de Deus. Perfeição maior, nós sabemos, só Deus. É isso? Nós somos criados para a felicidade e para a sabedoria, isso não resta dúvida. Cabe, então, nos esforçarmos, né, aproveitar as oportunidades, não deixar para amanhã, como diz o ditado, o que nós podemos fazer hoje. Cair no erro, dizer, porque nós temos a eternidade, não para que correr, para que ter pressa. Não, fazer o melhor, dar o melhor de nós, né? Por quê? Porque quanto mais nós adquirirmos as virtudes, que são os valores espirituais, os tesouros que nós vamos levar, aí sim. Na primeira revelação é mostrado a morte como símbolo de sofrimento, né? Estar morto no mundo espiritual é habitar, como no entendimento da doutrina, umbral. O purgatório, segundo os católicos, e por aí vai. Nós entendemos que purgatório muitos já estão purgando, até mesmo aqui no plano material. E também umbral. Umbral o que é? Nada mais do que uma passagem. É um estado de consciência, que tanto você pode estar reencarnado como encarnado, você pode refletir esse momento. Agora, quando nós voltarmos, nós vamos dar aquela parada para aquela reflexão. Uns ficam mais tempo, ficam menos tempo, outros nem tempo fica, já cai a ficha imediatamente, varia de espírito para espírito. Tem uns que demoram anos, séculos até, né, para entender.
é de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, com os valores que nós estamos conquistando. Se nós ficarmos muito presos às coisas materiais, e principalmente aquilo que nos incomoda, que é guardar rancor, guardar sentimentos negativos de vingança, né, de mágoa, isso aí é muito ruim. O nosso despertar vai ficar diferente daquele que trabalhou esses sentimentos, que não leva na sua bagagem esse tipo de sentimento, né? Então, aí no fim ele fala, estar consciente, mas não inativo. O trabalho é constante, né? E existe uma maravilha no mundo espiritual. Às vezes as pessoas falam de colônias, e tem coisas mais, sabe, tem regiões no mundo espiritual muito deliciosas, diz os Espíritos. O mundo espírita, no segundo livro do Livro dos Espíritos, lá fala do mundo espírita. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, não é isso? Casa do Pai nós sabemos que é o universo. As moradas, nós sabemos que são os mundos habitados por espíritos encarnados e também aqueles desencarnados, como a Terra, um mundo temporário já foi. Onde moram espíritos que não são ocupantes de um corpo material. No mundo espiritual, claro que nós vamos estar integrados ao mundo de erraticidade, aqueles que vão aguardar um novo reencarne. Nós estamos enquadrados nisso, mas isso não tira a possibilidade de nós aprendermos, de nós trabalharmos, de nós evoluirmos. De jeito nenhum, nós vamos crescer no mundo espiritual. E reencontrar, isso com a alegria imensa, os nossos entes queridos, que serão atraídos pelo nosso pensamento, nosso sincero sentimento, né? E aí vamos atrair através do pensamento. Aí Paulo encerra esse versículo mostrando que a dominação da matéria sobre a pessoa produz sofrimento. Aí a dominação da matéria sobre a pessoa traz sofrimento. Quer dizer, se deixar ser escravizado pelas coisas da terra, achar que os tesouros da terra estão aqui, carro, casa, né? Onde estiver seu tesouro, estará lá seu coração, né? E é nesse sentido, porque a ocupação com as coisas espirituais, a vida é vida e atividade e paz, diz ele, e é verdade. E Jesus pregou e exemplificou com todas as suas mensagens. Aí Mateus, ele anotou no capítulo 13, versículo 44, diz o seguinte: o reino dos céus é uma parábola. Jesus amava falar parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Sei que muitos já conhecem. Que um homem achou e escondeu e ficou transbordante de alegria. Aí ele vai, vende tudo que tenha e compra aquele campo, porque sabia que lá tinha um tesouro, né? Nessa passagem do Evangelho, o Cristo pretende nos dar uma ideia da alegria que o Espírito vive quando ele descobre as riquezas espirituais. É quando nós descobrimos que somos espíritos imortais, criados para a eternidade, que não é a primeira nem a última, que nós podemos rever os nossos entes queridos, e que Deus é amor, que ama incondicionalmente todos os seus filhos, que não condena nenhum deles, que dá oportunidade sempre. Quando essas coisas começam a adentrar, é um tesouro muito grande. E ele compara o reino de Deus em um tesouro escondido que um homem, depois de descobrir, deu muito valor. Aí nós começamos a valorizar a vida, a respeitar uns aos outros, a respeitar a nossa vida física também. Aí ele vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde estava enterrado lá. E nessa lição, verificamos o processo da conscientização que acontece com todos nós, com o cristão, frente à sua descoberta. A descoberta do mundo, do universo espiritual que nós somos. Tem um universo aqui, ó. Qual a razão dele voltar e vender tudo que tinha? Aí faz lembrar até Zaqueu, né? Caiu a ficha lá, queria vender uma parte para ressarcir aquilo que ele tinha prejudicado, coisas assim. Ele assim o fez, porque antes de conhecer a Deus, as suas leis, a matéria era a sua morada, só ela era importante. Zaqueu pensava assim. E muitos vivem nessa escravidade,
sendo escravizados da matéria, daquilo que tem. Sofre por perder alguma coisa, pisa no outro, humilha para aumentar mais os seus valores terrenos, sempre vai ficar tudo aí. Quando o homem descobre a espiritualidade, a matéria deixa de ter tanta importância, e aí ele se propõe a livrar-se de tudo quanto tem para voltar à pátria divina, né? Para evitar sérias complicações ao retornar ao mundo espiritual. Porque o espiritismo é o cristianismo renascente, que vem aí florescendo luzes. Ele vem completar as lições do mestre e nos falar de conhecimentos novos. É isso que a doutrina trouxe para todos nós, gente. O espiritismo não vem destruir as leis como nós sabemos. Ele não vem tirar o homem do seu cumprimento. Ele não vem assim dizer que o homem não deve cumprir as suas obrigações, viver só nos templos. Não. Ele veio mostrar que ele veio cumprir as leis, né? Que o homem e suas obrigações não estão isentas quanto à edificação da sociedade, faz parte de todo um processo, né? Ele veio dar cumprimento, ele veio alertá-lo de que a vida não se resume só em trabalhar, em curtir, em divertir-se, como muitos acham que aqui, por ser uma escola, ao descobrir que é uma escola terra, acha que eu vou ter recreio, eu vou curtir a vida, eu tenho de aproveitar enquanto eu tenho saúde. Depois, a roupagem, nós sabemos que temos tempo de validade no nosso corpo, e aí vai prejudicando. O tempo de validade devia ter um maior, fica menor. Assim, achando que vamos curtir a vida. A doutrina espírita vem mostrar que há deveres que precisam ser cumpridos, né? E estudos que devem ser empreendidos para a definitiva libertação. Busca a verdade e ela vai nos libertar, não é? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Saber separar. Trabalhamos, pois, para conquistarmos o direito a esse tesouro eterno de muita felicidade. Que nós precisamos buscar. Primeiro o reino dos céus e sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, disse o mestre. E no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amigo Pascal deixou essa mensagem, deixou uma mensagem para a nossa reflexão sobre os valores do Espírito. Todos nós possuímos apenas aquilo que nós podemos levar deste mundo, isso nós já falamos, não resta dúvida, já entendemos. Tantos irmãozinhos que já deixaram a terra, pensando o contrário. Exatamente o que nós construímos ao chegar, ao reencarnarmos, é o que nós iremos deixarmos ao partirmos. É tudo isso. Isso. Os tesouros da terra estar para usufruirmos durante a nossa estadia, durante a nossa permanência aqui na terra, na escola oficina, que eu gosto de dizer que a terra não é só uma escola, ela é uma oficina também, oficina de trabalho, onde muitos estudam, muitos aprendem, nós estamos aprendendo, o aprendizado é constante uns com os outros, e o trabalho da construção nossa, individual e coletiva, né? Então, que nós possamos aí, queridos irmãos, usar dos bens que nos foi emprestado, se nos apegarmos, pois agindo assim, o que vai acontecer? Nós não iremos sofrer quando tivermos que deixar aqui. É o apego excessivo às coisas, às pessoas, é o tempo mal usado que nós desperdiçamos, tudo isso aí pode acontecer. Afinal, tem os verdadeiros bens que nós devemos usar e levá-lo conosco na nossa mala, na nossa bagagem. Nós trouxemos uma malinha de lá, com todos os nossos arquivos, todas as nossas conquistas, que não foi perdidas, está aí, para juntar com novas, para somar, né? E aí vamos de volta para casa. Tudo que se refere ao uso do corpo, sabemos agora, para encerrar, que fica. Mas o que for de uso da alma, sim, esses tesouros nos acompanharão. Temos certeza. Os tesouros do mundo espiritual
esses nós levaremos. Que nós possamos, assim, estar refletindo carinhosamente em tudo isso que nós falamos, relembrando a mensagem de Jesus, que possa calar fundo em nossos corações, para que nós possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que a paz desse Mestre continue em nossos corações, que possa nos acompanhar ao retorno do nosso lar. Gratos pela oportunidade, queridos irmãos.